Olá, queridos dos sextos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos começando a nossa aula de sexta-feira, final de semana chegando, hein? A nossa reflexão de hoje, ela traz o seguinte: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Isso mesmo, hoje em dia existem vários lugares que falam palavras bonitas, a palavra de Deus, mas não é apenas suficiente que você ouça a palavra, mas que você também pratique, ou seja, que você obedeça a Deus, pois praticando a palavra dele, você estará lhe agradando. Com essa mensagem positiva, vamos começar a nossa aula em que trarei a correção das atividades que vocês fizeram durante a semana, que é a nossa avaliação de rendimento. Me acompanhe então na nossa correção. Começando então a correção da avaliação do rendimento na página 126. Exercício 2. No esquema está indicado o ângulo de visão de cada jogador em relação ao gol. Então observe, nós temos quem aqui? O Diego, o Pedro e o Arthur. Temos esses três jogadores, cada um em um local do campo. Vamos ver quais são as perguntas. De acordo com a posição em que está, qual jogador tem, letra A, maior ângulo de visão do gol? Observem bem, onde que o Arthur está, onde que o Diego está e onde que o Pedro está. O mais favorável aqui na visão do ângulo do gol é o Diego. Então, ele tem um maior ângulo de visão do gol. E, em contrapartida, aquele que está em desvantagem, o que tem um menor ângulo de visão do gol, é quem? É ele aqui, ó, o Arthur. Olha onde ele está, olha a posição do Arthur. Está mais difícil para que ele veja o gol de uma forma geral, né? Do que o Pedro. Então, o que tem menor ângulo de visão é o Arthur. Pode passar certo aí, ok? Vamos agora para a próxima página. Página 127. Página 127, exercício 4. O relógio ao lado foi dividido em 12 partes iguais. Letra A. Bom, aqui está o relógio. Esse aqui veio com a numeração em números romanos, tá? E letra A. Qual é a medida do ângulo de cada uma dessas partes? Na aula anterior, a professora explicou sobre isso para vocês. Vou explicar novamente. Uma volta completa tem 360 graus. Como foi dividido em 12 partes iguais, pode ver que é enumerado de 1 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que é onde você vai olhar as horas, né, aqui do relógio e enfim. Vamos continuar. Qual é a medida do ângulo de cada uma dessas partes? Se foi dividido em 12 partes iguais, basta fazer 360 dividido por 12, que vai ser igual a 30. Então, a medida é 30 graus. Próxima pergunta. Em uma hora, o ponteiro das horas dará um giro de quantos graus? E o ponteiro dos minutos? Então, o ponteiro das horas, tá? Ó, das horas, em uma hora, ele dá um giro de 30 graus. Lembra que a gente viu? Aqui, ó, de 1 a 2, 30. De 2 a 3, 30. De 3 a 4, 30 e assim por diante até chegar aqui no 12. Então, de 1 em 1 hora, temos 30 graus. E o ponteiro dos minutos? Todo mundo sabe que em 1 minuto há 60 segundos. Então, ele tem que girar tudo.
Ele tem que girar a circunferência inteira. Então, ele gira 360 graus, que é o valor da volta completa. Continuando, exercício 5 agora. Escreva a medida em grau do ângulo destacado entre os ponteiros dos relógios. Letra A. Estão vendo aqui? O ângulo destacado é toda essa região, é o ângulo. Mas está destacado só uma parte aqui, tá? Mas ficou bem claro que quando o relógio está marcando 3 horas, o ângulo formado aqui é o de 90 graus, o famoso ângulo reto. Continuando, letra B. Na letra B, você conseguiu ver fácil, que o ângulo destacado é a metade da circunferência, tá? Então, aqui está indicando 6 horas e ao indicar 6 horas, está indicando o quê? Quantos graus? 180 graus, também chamado de ângulo raso, que é exatamente meia volta. Coloquei aqui para você, tá? Letra C. Veja bem, está marcando 9 horas, só que não está destacado 9, o ângulo que delimita as 9 horas. Não, está destacado fora, tá? Então, presta muita atenção nisso. Então, aqui, ó, nas 9 horas, você tem 3 espaços equivalendo a 30 graus cada um, tá? Então, o relógio foi totalmente dividido em 12 partes, 12 tira 3, sobra 9. Então, aqui você vai ter 9 partes. Se cada uma equivale a 30 graus, 9 vezes 30 é igual a 270 graus. 270 graus equivale a 3/4 da volta. Continuando, letra D. Está marcando 8 horas, porém não quer esse ângulo aqui, quer fora também, tá? Quer fora. Então, aqui a gente vai tirar esses 4 espaços correspondentes a 8 horas, porque não é isso que ele quer. Sobra o quê? 8. E aí, como a gente sabe que cada um é 30, 8 vezes 30 graus é igual a 240 graus. Então, respostas: letra A, 90 graus. Letra B, 180 graus. Letra C, 270 graus. Letra D, 240 graus. Continuando, sexto ano, vamos lá. Vamos ver agora para que página que eu fui aqui, deixa eu ver. Essa é a página 133, tá? Exercício 3 da página 133. Vamos lá. Verifique qual destas afirmativas é falsa. Cuidado com a pergunta. Falsa, não quer saber a verdadeira, quer saber a falsa. Então, nós temos 4 alternativas. Verifique qual. Olha como a leitura é importante, uma leitura atenciosa. Qual está no singular. Quer dizer que das 4 afirmativas, apenas uma será falsa. Apenas uma estará errada. Então, leia com bastante atenção. A leitura é muito importante em todas as aulas, inclusive na de matemática também. E eu coloquei aqui uma dica, se você quiser estudar mais, sobre este assunto, na página 130 e no início da página 131, você tem várias explicações sobre retas concorrentes, perpendiculares, oblíquas e paralelas também. Vamos lá. A afirmativa A. 2 retas perpendiculares também são concorrentes. Claro, para ser concorrentes, elas têm que ter um ponto em comum. E quando as perpendiculares têm esse ponto em comum, ele forma 90 graus, então está correta. Afirmativa B.
Se o ângulo entre duas retas é igual a 90 graus, então elas são perpendiculares. A professora acabou de falar isso na afirmativa A. Então, a afirmativa B também está correta. Afirmativa C. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum. Sim, essa é a característica das retas concorrentes, porque as paralelas não têm nenhum ponto em comum. As paralelas jamais se encontram. Agora, as concorrentes se encontram e, ao se encontrarem, elas têm sim um único ponto em comum. Verdadeira também. Quem sobrou? A D. É claro que ela é falsa, mas não vamos apenas falar isso e acabar o exercício. Claro que não. Vamos fazer o porquê disso. Vamos lá. Todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas. Cuidado com isso, tá? Olha o que está perguntando aqui. Agora, perguntando não, pedindo para você fazer, né? Melhor dizendo. Agora, reescreva a alternativa falsa corrigindo-a. O que seria o correto disso que a gente acabou de ler aqui? O que seria o correto disso? Porque toma cuidado, a professora falou agora há pouco para você. Se encontrou uma vez, na hora que tiver, elas se encontraram, tem um ponto de encontro, tá? Formou ali um ponto em comum. Isso já é condição para que elas sejam concorrentes. Inclusive, a letra C trouxe isso, a afirmativa C, vou colocar aqui rapidinho para você ver novamente, ela trouxe isso. Agora, se ao se encontrarem e esse ponto em comum formar o ângulo reto, elas não podem ser chamadas de oblíquas, elas vão ser chamadas de perpendiculares. Por isso que esse todo aqui, ó, toma muito cuidado quando vem a afirmativa assim, todo, toma cuidado, tá? Não é verdade. Tem uma sugestão aqui, sugestão de resposta. Todo par de retas oblíquas é formado por duas retas concorrentes. Claro, para ser oblíquas tem que ter um ponto em comum, tem que ser concorrentes, ok? Só que as oblíquas não vão formar o ângulo de 90 graus. As perpendiculares, sim. Então, eu coloquei aqui uma outra forma de corrigir, que é esta, ó. As concorrentes, são as retas concorrentes, também podem ser perpendiculares. Quando? Ao formar o ângulo de 90 graus, o famoso ângulo reto. Ok, pessoal? E eu gosto sempre, quando eu estou em sala de aula, de estar também mostrando outros desenhos. Só que agora eu não consegui fazer isso, tá? Mas na lousa, a professora vai corrigir a página 134, o exercício 6, na lousa. E aí eu trouxe desenhos de paralelas, oblíquas, perpendiculares, que fica até melhor para vocês entenderem o que eu acabei de dizer aqui nesse exercício 3, tá? Então, depois tem a correção do exercício 6 da página 134 na lousa. Vou continuar a correção aqui. Agora, lá para a página 194, exercício 6. Ele é o último exercício da página 194. Por isso que aqui ficou bem embaixo da folhinha. Mas dá para vocês entenderem. Vamos ver o que ele está colocando para vocês fazerem. A medida do segmento AD abaixo é 11 centímetros. Aqui nós temos segmentos de reta, são partes da reta, pedaços da reta. Então, de A, olha aqui o pontinho A, lembra que pontos são escritos na matemática com letras maiúsculas do nosso alfabeto brasileiro. Vamos lá. A até D. Então, observe que está bem claro aqui na régua. Olha aqui a medição da régua. Então, olha aqui, 11 centímetros. Aí vem. Agora, escreva a medida D. Letra A. Segmento AB. Quando tem esse tracinho acima, significa segmento. Como a gente lê isso, professora? Segmento AB.
Então, nós vamos ter de A até B, olha aqui, 0 até 3 centímetros, bem simples de fazer. É só prestar atenção. Segmento AC, vamos olhar isso aqui, como que ele está aqui? Segmento AC, olhando na reguinha, a gente vê que deu 7 centímetros. Continuando. Agora a letra C do exercício. Segmento BC, vamos procurá-lo aqui na nossa régua. B, que começa no 3 e vai até C, que termina em 7. De 3 a 7 centímetros numa régua, a gente tem quantos centímetros? A gente tem 4 centímetros. Continuando. Segmento BD. Vamos lá, ó. B, lá no finalzinho. D. Então, nós temos de 3 até 11. Quanto que dá isso? É só fazer 11 menos 3, dá 8 centímetros. Continuando. Segmento CD. Ok? Nós temos aqui de 7 até 11. 11 tira 7, nós temos exatamente 4 centímetros. Resistiu até aqui? Espero que sim, hein, pessoal do sexto ano? Bom, pessoal, aqui eu estarei fazendo a correção da página 134, exercício 6. Nós temos as retas. Então, a professora colocou aqui para vocês as retas S, R, V, U e T. E aí vem a pergunta sobre cada par de retas, tá? Então, letra A. O que são as retas R e S? Elas são paralelas. Veja aqui, R não vai se encontrar com S. Elas não se cruzam. Se você continuar as retas para qualquer sentido, qualquer direção, se você continuar aqui na horizontal e aqui também, elas não vão se encontrar. E aqui a gente tem o símbolo das paralelas. Depois, as retas R e T, elas são oblíquas. Coloquei aqui o desenho para vocês verem. Elas têm um ponto em comum e não formam ângulo de 90 graus, então são oblíquas. O símbolozinho é esse aqui. Depois, S e U. S e U são retas que se cruzam em um único ponto e, ao se encontrarem, elas formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Esse é o símbolo para perpendicular, é como se fosse a letrinha T de cabeça para baixo, tá? Depois, S e V. S e V são oblíquas. Vocês estão vendo o ponto em comum aqui, onde elas se encontram, e não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são oblíquas. Depois, T e U. T e U também se encontram e não formam um ângulo de 90 graus. Também são oblíquas. Depois, letra F, as retas T e V. Essas daqui, ao se encontrarem, vão formar o ângulo reto. Olha o desenho dele aqui. Aí, na sua apostila, você tem todas as retas ao mesmo tempo e você vai ver que tem o símbolo do ângulo reto aí, tá? Eu preferi fazer separadamente porque eu acho que fica mais fácil para você entender, tá bom? Então, essas daqui, ó, são perpendiculares. Por quê, professora? Porque formam um ângulo reto. Então, não basta se encontrar. Tem que se encontrar em um único ponto e formar o ângulo reto para que sejam perpendiculares. Depois, R e V. R e V, elas se cruzam em um único ponto e elas também são oblíquas. Elas não vão formar o ângulo reto. Então, elas são oblíquas. Tá joia? Então, aqui ficaram todas as retas da mesma forma que está desenhado na sua apostila.
e aqui eu fui fazendo separadamente para ir explicando para vocês. Mas vou explicar aqui também, da mesma forma que está na sua apostila, ok? Observem então que só temos a R e a S como paralelas. Observem os ângulos retos que a professora falou para vocês, tá? E onde não tem esses ângulos retos, nós temos as oblíquas, quando elas se encontram em um único ponto, tá? E só para fazer uma observação, a nossa lousa ela é retangular. Os cantos da lousa também possuem ângulos retos. Joia, pessoal? Qualquer dúvida, esteja mandando no PV que a professora vai explicar para vocês, tá bom? É isso aí, galerinha! Encerrando mais uma aula. Desejo a você e a toda a sua família um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Beijos para vocês. Tchau, tchau!